Bom dia, então nós vamos começar o capítulo 8 do Hibbeler, tá certo? Que é cargas combinadas, tá? Eu vou ler aqui a introdução para vocês, ok? Depois a gente entra para fazer a chamada, tá certo? E conversar sobre o assunto, ok? Vou tirar aqui minha foto para me explicar aqui a respeito do capítulo 8. Então vamos embora. Capítulo 8, cargas combinadas. Então, o objetivo. Esse capítulo revê a análise de tensão desenvolvida nos capítulos anteriores quanto a cargas axiais, torção, flexão e cisalhamentos. Vamos discutir a solução de problemas em que várias dessas cargas internas ocorrem simultaneamente na seção transversal do elemento. Antes, no entanto, analisaremos a tensão desenvolvida em vasos de pressão com paredes finas. Então, 8.1, vasos de pressão com paredes finas. Então, lembrando que esse aqui é o Hibbeler, quinta edição, ok? Vamos lá. Vasos cilíndricos ou esféricos são usados comumente na indústria como caldeiras ou reservatórios. No caso da engenharia naval, né, você vê os navios gaseiros, né, que transportam gás, que possuem vaso de pressão, né, esférico, tá certo? E também você pode apreciar a carga de distribuição de gás, né? Os caminhões que transitam aí na BR-232, na 101, né? Que eles são cilíndricos, tá certo? Então, quando sob pressão, aqui, ó, o material de que são feitos está submetido a cargas em todas as direções. Apesar disso, o vaso pode ser analisado de maneira simples, desde que tenha paredes finas. Em geral, o vaso de paredes finas é aquele com uma relação raio interno. Então, prestar atenção. Ó. A relação do raio interno sobre a espessura da parede de 10 ou mais. Então, R sobre T tem que ser maior ou igual a 10. Certo? Especificamente, quando R sobre T é igual a 10, os resultados da análise de paredes finas prevêem uma tensão aproximada de 4% menor que a tensão máxima no vaso. Para razões R sobre T maiores, o erro será ainda menor. Então, continuando a leitura. Quando a parede do vaso é fina, a distribuição de tensão na sua espessura não varia significativamente, de modo que a consideramos uniforme ou constante. Baseados nessa hipótese, analisaremos agora o estado de tensão em vasos de pressão cilíndricos e esféricos de paredes finas. Em ambos os casos, a pressão no vaso é entendida como pressão manométrica, visto que mede a pressão acima da atmosférica, que admitimos existir tanto dentro como fora da parede. Então, a primeira análise vai ser os vasos cilíndricos, a figura 8.1 aqui, ó, tá? Então, vamos ver o que o Hibbeler fala. Vasos cilíndricos. Consideremos o vaso cilíndrico com espessura da parede T e raio interno R. A parede T e raio interno R, tá? Na realidade, a espessura da parede, né? T é porque em inglês espessura é thickness. Por isso que ele bota T. E o raio interno R mostrado na figura 8.10. 8.10. Então aqui, ó, a espessura T e o raio R, tá? Não dá muito para ver o raiozinho aqui, ó, o R. R e o T ali na espessura. Então ali está o estado de tensão, mostrando sigma 1, sigma 2, tá certo? E uma amostrazinha do cubinho, né, que a gente tem analisado. Ok? E ele é cortado ali, tá certo? B e A, um longitudinal e 2 transversal, seccionando, tá, o comprimento dele. Então vamos ver o que ele fala aqui. O gás ou fluido nele contido, que se admite ter peso desprezível, desenvolve a pressão manométrica P no interior do vaso. Devido à uniformidade do carregamento, um elemento do vaso removido das extremidades e orientado como mostrado,
está sujeito a tensões normais σ1 no sentido circunferencial ou tangencial e σ2 no sentido longitudinal axial. Então tá aqui, ó. σ1 radial e σ2 longitudinal. Okay? Continuando aqui. Ambos os componentes da tensão exercem tração sobre o material. Queremos determinar a intensidade de cada componente em termos da geometria do vaso e da pressão interna. Para tanto, devemos aplicar o método das secções e as equações de equilíbrio de forças. Então, para determinar a tensão circunferencial, consideremos o vaso seccionado pelos planos A, B e C. Então, aqui na figura, aqui os planos A, B e C, certo? Então, ele dá esse corte longitudinal e o corte, né, transversal aí. Então, o diagrama de corpo livre do segmento que a gente cortou agora, né, foi cortado pelos planos A, B e C. Então, ele dá essa semicircunferência aqui, ó, semianel, tá? Da figura B. Tá? Então, vamos ver o que ele escreve. O diagrama de corpo livre do segmento posterior com gás ou fluido contido é mostrado na figura 8.1b. Aqui aparecem apenas as cargas na direção X. Essas cargas são desenvolvidas pela tensão circunferencial uniforme σ1, que atua sobre toda a parede do vaso, e pela pressão que atua na face vertical seccionada do gás ou fluido. Para o equilíbrio na direção X é preciso que a somatória, a lei da estática, né, aqui, a somatória de f de x igual a zero, então ele vai aplicar aqui nessa figura, certo? Então repare que esse aqui é um semianel, né? Então repara só aqui que a tensão exercida, né, na estrutura σ1 está apontando nessa direção aqui, tá certo? E a pressão interna do gás que força a parede do cilindro está na direção mostrada pelas setinhas, pela ponta da seta. Então repare bem que na realidade, quando essa pressão exerce sobre a parede interna desse semianel, você percebe o seguinte, que esse anel na realidade é uma área projetada, tá certo? Não vai ser a área total, porque senão seria 2πr dividido por 2, né, vezes dy, seria a área real, né, por dentro desse semianel. Enquanto ele vai considerar que a área projetada é dy vezes 2r. É o que ele vai fazer aqui, ó. Então aqui aparecem apenas as cargas na direção X. Essas cargas são desenvolvidas pela tensão circunferencial uniforme σ1, que atua sobre toda a parede do vaso, e pela pressão que atua na face vertical seccionada do gás ou fluido. Para o equilíbrio na direção de x, é preciso que a somatória da f de x seja igual a zero. Então aqui seria a tensão, né? Nós sabemos que tensão é força sobre a área, então a força é igual a tensão vezes a área. Então a área onde está atuando essa tensão é T vezes dy, tá? Aqui, ó, que é o thickness da espessura vezes o comprimento do semianel, do meio anel. Então dy vezes T a área vezes σ1 dá essa força, vezes 2 dá essa parte de cima e a parte de baixo. Tá? Então ficou 2 vezes σ1 vezes dy, que é a área. Tá? E a pressão, como eu falei, a pressão que multiplicado pela área vai te dar a força que atua na parede interna. Então vai ficar 2r vezes dy, né? Como eu falei aqui, ó, 2r vezes dy. Então isso aqui é a área projetada, tá? Então dessa equação, tirando o valor de σ1, vai ficar que a tensão 1, ou radial, é PR sobre T. Tá? Para obter a tensão longitudinal σ2 agora, né? Tensão 2, a tensão normal 2, aqui ela é ao longo do eixo, tá? É feita da seguinte forma. Para obter a tensão longitudinal σ2, consideraremos a parte esquerda da seção B do cilindro, figura 8.1a, como mostra a figura 8.1c. Tá? Então, como mostra
Quando mostrado na figura 8.1c, sigma 2 atua uniformemente sobre toda a parede e P atua na seção do gás ou fluido. Como o raio médio é aproximadamente igual ao raio interno do vaso, o equilíbrio na direção Y requer. Então vamos ver aqui, né, a figura 8.1c. Aqui ó, ele faz um corte. Então o que acontece é que a tensão que atua na estrutura é sigma 2, que contrabalanceia com a pressão que exerce no fundo, né, do cilindro. Tá? Então aqui seria tensão vezes a área. Qual é a área da circunferência? 2πrt, tá certo? Seria essa área dessa parte do anel aí. Então 2πrt vezes sigma 2, né, vai te dar essa força que atua. Então a mesma coisa, porque a somatória das forças que atuam em Y é igual a 2πrt, tá certo? Vezes sigma 2 menos a pressão que atua no fundo do cilindro, que é a área da circunferência πr2 vezes a pressão te dá a força que atua no fundo do cilindro é igual a zero. Essa equação aqui, tirando o valor de sigma 2, vai ficar PR sobre 2T. Então nós já temos aí o valor, né, do sigma 2. Então já podemos fazer, né, aqui, tá, compor aqui o estado de tensão que atua nessa parede do cilindro. Aqui é mostrado aqui na figura, aqui, estado de tensão. Estado plano de tensão. Sigma 1, sigma 2 e a amostra é retirada da casca do vaso de pressão. Muito bem, então aqui ele fazendo resumo. Nas equações anteriores, sigma 1 e sigma 2 é igual a tensão normal nas direções circunferencial e longitudinal. Admite-se que sejam constantes em toda a parede do cilindro, que cada uma tracione material. P, pressão manométrica interna desenvolvida pelo gás ou fluidos. O Rzinho é raio interno do cilindro e T é a espessura da parede. Tá? Então, e lembrando que R sobre T, a razão disso aí tem que ser maior ou igual a 10. Ok? Pronto, então deduziu as equações. Agora vamos ver aqui os comentários que ele faz. Comparando as equações 8.1 e 8.2, nota-se que a tensão circunferencial é 2 vezes maior que a longitudinal ou axial. Consequentemente, ao se fabricar vasos de pressão cilíndricos de chapas laminadas, longitudinais, as juntas longitudinais devem ser projetadas para suportar o dobro da tensão circunferencial. Tá certo? Então aí, esse comentário é muito importante, tá? Então aqui ele mostra o exemplo, né, do que ocorre, ó. Nessa figura aqui, vemos aqui o cano de uma espingarda que se entupiu com detritos antes do disparo. A pressão do gás da carga aumentou a tensão circunferencial no interior do cano, que provocou a ruptura. Então você vê como é que ele vai romper, ó, tá? Ok? Por isso que tem que ser fortalecido, né, radialmente, longitudinalmente, tem que fazer um reforço, senão ele estoura. Tá certo? Aqui, ó, comparando a equação 8.1 e 8.2, nota-se que a tensão é 2 vezes maior que a longitudinal. Então, quer dizer, para uma mesma pressão interna do gás, a tensão circunferencial é 2 vezes maior que a longitudinal. Certo? Então resiste mais. Tá? Então por isso que o cano da espingarda ficou daquele jeito. Então, vasos esféricos, que é no caso do navio gazeiro, tá certo? Então pode-se analisar um vaso de pressão esférico de maneira semelhante. Como exemplo, consideremos que o vaso tem a espessura da parede T e raio interno R, e esteja sujeito a uma pressão manométrica interna P. Figura 8.2a.
Se o vaso for seccionado pela metade em A, o diagrama de corpo livre resultante será igual ao da figura 8.2b. Como ocorre no caso do cilindro, o equilíbrio na direção Y requer. Então tá aqui, ó. Aqui está o vaso esférico, passa um plano no meio do vaso, no ponto A que ele fala, tá certo? Tira a amostra do estado plano de tensão, σ2, uma na direção radial, e outro também, como a circunferência vai ser igual, tá certo? Então tá aqui o raio interno, ok? E aqui o plano. Então quando faz o corte, desenha o diagrama de corpo livre, tá? Que fica desse jeito aqui, ó. Tá certo? Então a tensão na parede do vaso cilíndrico, a tensão 2, né? O thickness ali, o raio, a espessura, tá? E a tensão σ2 ali, atuando na parede, tá? E a pressão atuando no fundo desse vaso. Então repare mais uma vez que aqui é uma área projetada, tá certo? Que não é a área realmente interna, né, da esfera, tá certo? Então vamos ver como é que ele faz aqui. Então, aplicando o somatório das forças que atuam em Y, então vai ficar 2πRT, tá certo? Que é a área, né? A área da thickness, vezes a tensão 2 vai te dar a força que atua na estrutura de aço. E a pressão que atua no fundo vezes PR2, que é a área projetada, vai te dar a força que é devida ao gás. Igualando a zero, tirando a tensão 2, vai ficar PR sobre 2T, tá? Que é a equação 8.3. Vamos ver o que ele explica aqui. Vemos por comparação que é o mesmo resultado obtido para a tensão longitudinal no vaso de pressão cilíndrica. Além disso, verifica-se que a tensão será a mesma independentemente da orientação do diagrama de corpo livre hemisférico. Consequentemente, o elemento do material estará sujeito ao estado de tensão mostrado na figura 8.2a. Aqui a gente já mostrou lá. Então, a análise apresentada indica que um elemento de material tirado tanto de um vaso de pressão cilíndrica como de um vaso de pressão esférica estará sujeito a uma tensão biaxial, ou seja, uma tensão normal que atua em duas direções apenas. Na verdade, o material do vaso também estará sujeito a uma tensão radial σ3, que atua ao longo de uma linha radial. Tal tensão tem valor máximo igual à pressão P na parede interior e decresce para zero através da parede da superfície externa do vaso, visto que a pressão manométrica ali é nula. Entretanto, para vasos de parede fina, vamos ignorar o componente radial da tensão, uma vez que nossa hipótese limita R sobre T igual a 10. Resulta em que σ2 e σ1, as quais são respectivamente 5 e 10 vezes maiores que a tensão radial máxima, σ3 máxima, que é igual a P. Então, por isso que se considera somente σ1 e σ2. Pronto. É necessário compreender, por fim, que as fórmulas anteriores devem ser usadas somente para vasos sujeitos a uma pressão manométrica interna. Se o vaso estiver sujeito a uma pressão externa, o esforço de compressão exercido sobre a parede fina poderá provocar instabilidade no vaso, e o colapso poderá ocorrer por instabilidade da estrutura, que é o caso do escafandro, né? Então vamos lá, um vaso de pressão. Tá, então ele aqui vai fazer um exemplo, fica para outra hora. Então, essa aula é somente para a parte teórica, vocês vão escutar essa aula e na próxima aula a gente vai fazer comentários e trocar ideias sobre isso, tá certo? Então é isso aí, né? Vamos encerrar nossa aula, tá certo? Então espero que vocês tirem bom proveito, né? Essa aula vai ser colocada no YouTube para vocês assistirem. E você que não é meu aluno de engenharia, seja bem-vindo se quiser assistir, tá certo? Lembrando que tem muitos professores, devido à pandemia, que estão colocando aulas também no YouTube, que você também pode usar como literatura básica, né, para aprender ainda mais, ok? Então, um abraço, até a próxima aula.